Aline, pode ficar à vontade. Obrigada. Tudo bem, então. Então, bom dia a todos e todas. Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite para participar do quinto diálogo sobre ética na Anvisa. É uma honra participar de um debate um tema tão importante num órgão tão relevante dentro do poder público brasileiro. Já me apresentaram, né, mas só gostaria de destacar que eu tenho essa formação tanto em computação quanto em direito, e vou tentar trazer um pouco dos conceitos dessas duas áreas, mas também considerando que tem pessoas que podem tanto não ser da área do direito quanto na informática, então vou dar uma palestra mais introdutória sobre efetivamente o que seria a ética na inteligência artificial e por que nós, tanto como cidadão e como servidor público, deveríamos pensar sobre ética na tecnologia. Eu vou compartilhar minha apresentação. Todo mundo já está vendo? Bom, então eu achei muito interessante esse vídeo introdutório, acabou conceituando inteligência artificial. Muito interessante também que ele passou por diversas técnicas que existem na inteligência artificial. Hoje se fala muito em IA generativa, em chat GPT, mas isso é só apenas uma das áreas da inteligência artificial. Existem muitas outras. E também, como foi destacado no vídeo, antes mesmo dessa popularização do chat GPT, provavelmente nos deparamos com vários sistemas de inteligência artificial e simplesmente nem sabíamos que estávamos interagindo com uma tecnologia desse tipo. Então é interessante saber quando se interage com uma inteligência artificial, justamente pelos riscos e potenciais impactos negativos que algumas tecnologias podem oferecer. E por que se fala tanto de ética na inteligência artificial e não ética em outros sistemas que existem, que também dentro da computação chamamos de sistemas transacionais? Porque quando se cria um sistema transacional, aquele sistema mais comum, como um formulário de cadastro, que armazena informações no banco de dados, as regras que compõem o funcionamento daquele sistema são muito mais claras e fáceis de validar se o sistema está operando da maneira esperada. Mas quando se fala de inteligência artificial, nem sempre esse comportamento é mapeado, ou seja, se conhece todas as possibilidades como esse sistema vai operar. Aí que começa a surgir os questionamentos. Então, se um sistema dá uma resposta errada, ou uma decisão automatizada errada, o que pode acontecer com essa pessoa, com esse cidadão que foi submetido a essa decisão automatizada? Será que ele vai ter um direito fundamental restringido? Será que ele não vai ter acesso a algum benefício do governo? Então, temos sempre que pensar dentro do contexto onde a tecnologia está inserida para começar a pensar em ética na tecnologia. E aqui eu trago um ano, né, em um conceito, 1956. Esse foi um dos marcos teóricos sobre a possível criação da inteligência artificial. Então, vemos aqui que a tecnologia não é nova, pelo menos o conceito já existia desde 1956. E o que mudou de 1956 para cá, né? Mais de quase 80 anos depois? É a questão do hardware, então, ou seja, o poder de processamento desses dados. Também antigamente não se falava, não se possuía os dados mapeados, os dados informatizados, prontos para serem aplicados numa inteligência artificial. Hoje, grande parte dos órgãos públicos já informatizaram todas as suas atividades, e acho que dificilmente deve ter alguma outra atividade que seja somente no papel, que não tenha nada informatizado. E tendo esses dados informatizados, informático, o computador consegue ler, conseguimos também aplicar numa inteligência artificial, se for o caso, se for a intenção. Então, isso viabiliza a existência e a popularização da tecnologia. E, devido a essa grande popularização, disponibilização de dados, uso desses dados nessa tecnologia, questionamento sobre exatamente o que está sendo feito com esses dados, né, esses sistemas de inteligência artificial, é que só agora, né, então, eu trago aqui esse conceito do projeto de lei 2338 de 2023, que o Brasil, e não só o Brasil, o mundo inteiro está tentando regular a inteligência artificial. Então, para vocês verem como demorou, né, de 1956
para agora, entre os anos 2020 e 2021, principalmente na Europa. A Europa foi um grupo de países que começou a tentar legislar esse assunto primeiro. O Brasil veio logo atrás, mas para ver como demorou e por que gera tanta preocupação, e entender por que gera tanta preocupação nos dias de hoje, que o direito está tentando regular. Então, aqui eu também trago um ponto interessante, que não há um consenso mundial exatamente sobre o que é sistema de inteligência artificial, mas, de forma simples, né, inteligência artificial é o que eu trago nessa figura aqui da primeira parte, é um modelo matemático. Só que agora, como esse modelo matemático é criado, os resultados que ele infere, aí sim entra todo nesse questionamento ético. E é um modelo matemático que muitas vezes não é compreensível nem mesmo para o programador que o criou. Então, justamente por essa falta de transparência, por essa falta de mapeamento de todas as possíveis atuações do sistema, que também se pensa muito nos potenciais impactos negativos. Mas, sem falar também só dos impactos negativos e as preocupações geradas, a inteligência artificial também traz muitos benefícios e pode auxiliar os servidores públicos e também facilitar a vida do cidadão em determinados aspectos. E também, visando isso, né, e também devido à alta carga de trabalho que muitos servidores públicos possuem, o Tribunal de Contas da União, em 2022, emitiu um relatório recomendando mais uso de inteligência artificial pelo poder público. E também ele fez um mapeamento sobre efetivamente o que já estava sendo usado pelos órgãos públicos de inteligência artificial, e a constatação foi que os órgãos públicos ainda usam pouca inteligência artificial e, segundo o TCU, poderia ser utilizado muito mais. Mas aqui eu já trago o primeiro questionamento. A que custo vamos colocar inteligência artificial em tudo? Então, há diretrizes. O Brasil ainda não possui uma legislação publicada sobre inteligência artificial, então, apesar de ter um projeto de lei, esse projeto de lei ainda não virou lei efetivamente, ainda está se discutindo o inteiro teor dessa lei. Então, se vamos falar de inteligência artificial, eu penso que deve ser considerado como desenvolvê-la de forma responsável, ou seja, que garanta os direitos dos cidadãos, que também o servidor público proteja seus direitos e também só auxilie nas suas atividades, não efetivamente eu substitua integralmente, até porque, na minha opinião, pelo menos como pesquisadora, a tecnologia não está tão inteligente assim a ponto de substituir totalmente o raciocínio humano. Então, eu vejo que muitas das atividades uma inteligência artificial com certeza auxilia na tomada de decisão, mas eu vejo ainda muito necessário nos dias de hoje a supervisão humana ou pelo menos a revisão humana de decisões automatizadas da inteligência artificial. Justamente, principalmente em contextos que possam violar direitos fundamentais. Então, esse é o primeiro ponto que eu acho muito importante destacar. E não é só a legislação federal que está buscando regular a inteligência artificial. Aqui eu trouxe uma lei que, inclusive, já foi publicada, foi inclusive esse ano, sobre a legislação de IA em Curitiba, que é a cidade onde eu moro. Então, é uma lei mais principiológica, né? Então estabelece princípios e diretrizes, mas já se traz a palavra ética e conceitos relacionados à ética sobre o uso e o desenvolvimento da inteligência artificial. Tá, aqui eu trouxe até um destaque para o artigo 2. E aqui eu já trago também efetivamente o que seria a ética na inteligência artificial. Pode parecer um conceito muito abstrato. Se você perguntar para um programador se o sistema tem ética, pode ser que o programador fique até em dúvida efetivamente o que você está cobrando que meu sistema tenha. Então, esses artigos, essas propostas legislativas citam princípios do que seria talvez um sistema de inteligência artificial ético. Então, aqui eu trago algumas palavras que são muito comuns, tanto na legislação europeia quanto na proposta da legislação federal, e também consta aqui nessa lei de Curitiba sobre o uso da IA na administração pública. Então, aqui um destaque para dignidade e valorização da pessoa humana,
inviolabilidade da intimidade da honra e da imagem, não discriminação, busca da justiça e compromisso com o bem público. Mas, mais uma vez, como eu destaco, isso é muito abstrato, né? Que evidências que o programador pode trazer que esse sistema está cumprindo esses princípios? Também não é algo muito trivial de ser mapeado. Aqui também eu trago um trecho do PL 2338 de 2023, que é o projeto de lei que está tentando regulamentar a IA no Brasil. E também vemos mais alguns princípios também associados à ética. Um princípio eu acho muito interessante, acho que até viabiliza tanto a fiscalização da ética quanto de outros princípios, é a questão da transparência. Então, sem efetivamente compreender como esse sistema foi criado, quais dados foram utilizados para treinar esse sistema, quais as medidas de governança de inteligência artificial que os programadores seguiram para criar esse sistema, não conseguimos pensar, o cidadão ou o servidor público não consegue fiscalizar se realmente esse sistema está de acordo com a legislação vigente, se esse sistema tem potencial ou não de causar uma discriminação. Então, é muito interessante, se não se conseguir a transparência total do comportamento do sistema, mas que pelo menos se busque mapear o modo como ele foi construído. E também, mais uma vez, destaco que não é algo muito trivial, e porque geralmente os algoritmos mais eficientes, que também conhecidos como redes neurais profundas, ou o termo em inglês deep learning, eles são menos transparentes. Aí que entra o desafio computacional em dar transparência em algo que não foi projetado para ser transparente. Então, justamente pelas características ali computacionais do algoritmo, não se sabe exatamente o comportamento do sistema. E acredito que é uma tecnologia de conhecimento de todos. O ChatGPT usa um tipo de tecnologia que não é transparente. Então, se alguém começar a questionar o ChatGPT, você pode dar respostas discriminatórias? O dono da tecnologia, se ele quiser responder, né, porque a princípio se não tem nenhuma legislação que obrigue, ele pode não responder. Ele pode não saber exatamente o que o algoritmo vai responder, mas ele pode colocar medidas que ele inseriu tanto no código-fonte quanto de medidas de governança para o sistema evitar que ele dê respostas discriminatórias, entre outras respostas problemáticas. Então, o cidadão ou quem requisita essa informação pode avaliar se a resposta dada por essas empresas, pelo detentor da tecnologia, é suficiente para as pessoas confiarem na tecnologia. E essa confiança eu acho muito interessante dentro do contexto do poder público. Então, quando se cria uma tecnologia, primeiro se avalia o contexto. Então, avaliado o contexto, quais os potenciais impactos e quem será submetido à tecnologia, o servidor público ou o cidadão? Quem é submetido à tecnologia, que informações ele precisa saber sobre como essa tecnologia está operando para ele poder confiar na tecnologia e que essa tecnologia talvez não vai prejudicar ele. Então, sem a devida transparência, não conseguimos sequer avaliar esses impactos. Aqui agora eu também busquei trazer em alguns slides o área de contexto da Anvisa, né? Eu foquei principalmente na parte médica, porque eu vi que a Anvisa também pode regular alguns dispositivos médicos. E esse projeto de lei que eu trouxe, na verdade, ele acabou sendo incorporado pelo projeto de lei 2338, porque também é uma preocupação sobre o uso de IA nas práticas médicas. Isso inclui tanto dispositivos eletrônicos quanto também sistemas para auxiliar médicos a darem diagnósticos, e também gera muitas dúvidas sobre se o diagnóstico é confiável, que tipos de dados foram utilizados para montar esse diagnóstico. Será que essa empresa tinha autorização para usar esses dados médicos? Da onde ela obteve esses dados médicos? Então, são muitas questões que, inclusive, a própria Lei Geral de Proteção de Dados já trata, mas o fato de o Brasil ainda não ter uma regulação de IA pode deixar o cidadão com dúvida efetivamente se ele pode confiar ou não na tecnologia. E agora,
acabei dando uma grande introdução, né, mas agora vamos efetivamente na parte como usar e desenvolver uma inteligência artificial. E eu só queria pedir pra Chiara, se eu estiver perto já de passar do meu tempo, pra ela me dar um aviso pra eu dar uma acelerada aqui na apresentação. Obrigada. Então vamos lá. Agora eu vou puxar um pouco para o que passou no vídeo antes mesmo da minha apresentação. Então aqui eu trouxe de forma muito simplificada o que é um ciclo de vida de um sistema de IA, mas uma das técnicas existentes, existem diversas técnicas e subtécnicas. A IA generativa acaba não passando exatamente por esse tipo de fluxo, mas só para vocês terem um contexto que existem vários tipos de técnicas e cada técnica pode trazer mais ou menos transparência. Então, mais uma vez, voltando ao contexto do poder público dos potenciais impactos negativos. Se precisa solucionar um problema, precisa usar inteligência artificial e potencialmente, se esse sistema errar, um cidadão vai ter o direito limitado, poderíamos optar por um algoritmo transparente ou um algoritmo não transparente? Eu vejo que, nesse contexto, o poder público deveria ter uma justificativa muito forte para optar para um algoritmo que não seja transparente. Então, aqui é um ponto também que eu trago atenção. E quando falamos de desenvolvimento da inteligência artificial, não se resume a aspectos técnicos, ou seja, de codificação, mas também se resume ao conhecimento da legislação vigente, mecanismos de auditoria, literacia, que efetivamente é compreender, é o que vocês estão tendo hoje nesse evento, né? Compreender conceitos de inteligência artificial, que efetivamente o que é ética, ou como um sistema é construído. A ética propriamente dita, que é o tema aqui da palestra de hoje, questão de segurança da informação, privacidade, agora muito conectado com a Lei Geral de Proteção de Dados, que já está vigente no Brasil, governança, então, ou seja, como as empresas que tanto usam quanto desenvolvem sistemas de IA vão gerir essa informação, se elas vão autorizar o uso de IA pelo órgão, se vão autorizar que os seus servidores usem o ChatGPT, se um ChatGPT é uma das tecnologias, mas existem muitas outras. E se ele autoriza o uso de tecnologias de IA generativa, em que condições, que tipos de informações o órgão autoriza que sejam colocados nesse tipo de ferramenta? Então, aqui não vou acabar de entrando todas as orientações, mas são medidas que é muito interessante que esse órgão público estabeleça. E também a transparência propriamente dita, que viabiliza até o cidadão ou uma pessoa externa que queira fiscalizar o sistema a verificar se esses itens foram atendidos. Então, tanto os servidores públicos como desenvolvedores, os servidores públicos como os usuários, para confiar em um sistema de inteligência artificial, que esse sistema está cumprindo a sua finalidade, está trazendo resultados esperados, é interessante ter acesso a essas informações, viabilizadas muito pela transparência, para conseguir verificar os demais itens. E então, até agora falamos muito das preocupações da inteligência artificial, como usá-la de forma responsável, como construí-la. E se o órgão público ou uma empresa privada não tomar o cuidado necessário na construção da tecnologia? Quais os possíveis impactos negativos? Então, o que pode ocorrer? Não sei se é de conhecimento de todos, mas se alguém procurar na internet sobre notícias envolvendo inteligência artificial, o que acaba se divulgando muito mais, né, que são os problemas que ocorreram devido ao uso da tecnologia. Eu trouxe, nesse slide aqui, eu só trouxe só envolvendo a área médica. Então, a tecnologia foi pensada para otimizar a resolução de um problema ou alguma atividade, mas infelizmente ela foi construída e não teve alguns cuidados necessários, e ela acabou causando problemas. E esses problemas não são tão simples, né? Então, na área médica, o que é um problema que danos que um problema da tecnologia pode causar? No caso do IBM Watson, é um diagnóstico de câncer errado. Então, às vezes, uma pessoa que tinha câncer, mas a tecnologia apontou que não tinha, acabou não fazendo o tratamento na época correta.
Inclusive, devido até essa falta do funcionamento correto do sistema, levou a própria IBM, que é uma das maiores empresas do mundo de tecnologia, a desativar o seu próprio sistema que auxiliava médicos ao diagnóstico de câncer, a desativar o sistema justamente pelos, pelo contexto muito sensível que o sistema operava e também pelo comportamento do sistema não estar adequado. Então, aqui resgatando também mais uma vez aquela recomendação do TCU. Então, a partir do momento que o Tribunal de Contas da União estimula que os órgãos públicos usem inteligência artificial, se ela não for criada de modo responsável, o órgão público pode estar investindo, às vezes, milhões numa tecnologia que ele vai ter que desativar 2 anos depois porque ela está causando problemas. Então, é muito, muito importante pensar na criação dessa tecnologia de forma responsável, pensar nos potenciais problemas, justamente para não ter que desativar esse sistema futuramente, que é uma grande perda de dinheiro dentro do poder público. Aqui uma outra notícia muito interessante que eu verifiquei, não é exatamente um problema de inteligência artificial, mas é um problema de segurança da informação. Mas, como todos os sistemas de inteligência artificial também precisam de segurança da informação, trouxe aqui porque está muito relacionado. Inclusive, um sistema de inteligência artificial, mesmo que ele tenha sido concebido de forma responsável, pensou na parte ética, pensou em todos os problemas, é transparente, ele opera dentro do esperado, mas se ele não foi investido em segurança da informação, um hacker pode interferir no comportamento desse sistema e esse sistema começar a operar da forma não desejada. Então, também é uma área que é muito importante e que deve ser investido nesse tema. Esse caso em específico, então, era um aparelho que colocava insulina no corpo das pessoas e houve um ataque hacker e começou o aparelho a não se comportar da forma esperada. E justamente um corpo com muita insulina ou um corpo com pouca insulina pode levar até uma pessoa à morte. Então também foi um caso que foi muito publicado na época, foi cerca de 2019, mas já para atentar aos potenciais impactos do desenvolvimento não responsável da tecnologia. E talvez não é só a questão do servidor público que criou o sistema ser irresponsável, mas não ter pensado em todos os potenciais problemas. E também destaco mais uma vez, não é trivial pensar em todos os potenciais problemas. Então, é muito interessante que a equipe seja composta, seja multidisciplinar para auxiliar nessa avaliação. E também tem muitos casos de problemas raciais, problemas étnicos, de sistemas que acabam dando muito peso para a variável raça e gênero e que acabam prejudicando grupos de pessoas justamente por esse mau treinamento do sistema. E isso acaba sendo um problema muito bem associado ao próprio reconhecimento facial. Então, as tecnologias existentes hoje em dia acabam errando muito com determinados tipos de raça e as empresas não justificam por que esses erros ocorrem, como elas vão corrigir esse erro. E, infelizmente, pessoas acabam tendo seus direitos limitados justamente por um erro da tecnologia. E aqui esse slide eu montei porque eu achei muito interessante também a mostrar a questão da transparência. Então, o que um cidadão, um servidor público acaba vendo da tecnologia? Ele vê o resultado e, se a empresa possuir, ele pode verificar no site da empresa quais as medidas de governança que foram aplicadas para construir esse sistema. Mas o que ele acaba não vendo? Os dados que foram utilizados para treinar o sistema, o algoritmo, os aspectos éticos, quais os vieses da tecnologia, quais testes foram realizados. E, se vocês quiserem refletir, né, sobre isso, pensem no próprio ChatGPT. O ChatGPT publiciza essas informações sobre como ele foi treinado, quais testes que ele realizou, ou a gente efetivamente só consegue fazer os prompts, né, as perguntas, e ele responder. Então, acabamos só vendo a ponta do iceberg da tecnologia, não acabamos não tendo acesso justamente o que compõe ela
E quando se quer discutir ética na inteligência artificial, precisamos ter acesso justamente ao que não se vê. Então, a parte debaixo do iceberg que fica submersa no mar. Então, por isso é tão difícil falar de ética na tecnologia sem ter acesso a essas informações. E agora um pouco sobre a regulação sobre o tema. Acabei passando, né, sobre o PED 2338, que é a regulação da IA no âmbito federal. Falei sobre a lei que já está vigente em Curitiba, mas também temos a Estratégia Brasileira de Inteligência Artificial, que dá diretrizes sobre o que o Brasil espera de como que seja utilizada a tecnologia. A um órgão público que queira investir em inteligência artificial, talvez já possa começar baseado nessa EBIA, né, que é essa estratégia. Essa regulação da IA em Curitiba também, que eu já mencionei agora há pouco, que acaba também mais uma vez trazendo esses princípios éticos. O Paraná também, que é o estado, né, onde eu moro, eles não têm ainda uma lei publicada efetivamente sobre inteligência artificial, mas foi criado um plano diretor de IA, então, ou seja, o estado delimitou como ele planeja utilizar a inteligência artificial. Fiquei muito feliz que eu fui convidada até para integrar a elaboração desse plano. Então, quem tiver curiosidade, ele é público e está disponível na internet. E também a Unesco, né, esse é um dos relatórios que eu considero mais importante, porque eles não buscaram dar recomendações para um país apenas. Eles deram recomendações que servem sobre ética na IA para o mundo inteiro. Então, até ele foi traduzido para diversas línguas. E muito do que se vê nas propostas legislativas brasileiras, mundiais, acabam convergindo. Então, esse relatório da Unesco também é um ponto de partida muito interessante para quem quer trabalhar com esse tema. E no Brasil, né, apesar de não ter essa legislação de IA no âmbito federal, nós já temos outras legislações que podem ser aplicadas, principalmente quando se fala no poder público. Então, o poder público já está submetido à Lei de Acesso à Informação. Então, a partir do momento que um órgão público usa um sistema de IA e esse cidadão pode ser afetado sobre esse sistema, ele não poderia requisitar informações sobre esse sistema via Lei de Acesso à Informação? E a pergunta que eu faço é: o órgão público está preparado para responder esses questionamentos que surgirem via lei sobre o funcionamento do sistema de IA? Como eu mencionei ali anteriormente, nem todas as técnicas de IA são transparentes. Se elas não são transparentes e nem mesmo o programador sabe exatamente como ela opera, como que o órgão público vai responder esse pedido de lei de acesso à informação que pode surgir, pode aparecer? O órgão vai começar a negar todas as respostas? Será que ele poderia negar? Será que ele não deveria prestar uma conta para o cidadão? Então, é algo muito importante que eu vejo ainda que alguns órgãos públicos não estão se atentando a isso. Também temos a Lei Geral de Proteção de Dados, a própria Constituição Federal, né, com o princípio da transparência, publicidade e motivação, a própria proteção dos direitos fundamentais. Então, será que os sistemas de IA que existem já respeitam esses princípios? Também é algo para ser validado e gerado evidência sobre isso. E também tem muitas normas técnicas, tanto nacionais quanto internacionais, que podem guiar o uso responsável da tecnologia. Agora, já encaminhando para o fim, para até não tomar muito meu tempo, como saber se um sistema de IA é ético? Então, eu trouxe algumas recomendações para tentar tornar um pouco concreto, né, esse conceito tão abstrato que é ética, mas eu trouxe algumas sugestões. Então, primeiro, saber se o sistema está operando dentro da finalidade proposta e também se ele não é usado em outra finalidade. Então, às vezes, o órgão público cria para uma finalidade, mas acabam utilizando em outra. Então, é esperado apenas que ele seja utilizado para a finalidade que ele foi criado. Compreender as limitações do sistema e possíveis erros. Então, também não se pode se falar em impactos negativos sem saber as limitações do sistema. Aqui eu destaco também que um sistema de inteligência artificial é um modelo matemático e também um modelo estatístico, e nenhum modelo de IA vai conseguir ter 100% de acerto. Então, justamente por não ter esse 100% de acerto, sempre vai ter erros, mesmo que sejam mínimos, e é muito importante que o órgão público conheça quais são esses erros para saber como agir quando eles acontecerem. Então, isso tem
tem que ser feito de forma antecipada, principalmente em contextos que vão limitar direitos do cidadão. Então, eu vejo que a Anvisa tem contextos muito sensíveis, muito críticos, e se for utilizada inteligência artificial nesses contextos críticos, que se tem um plano B para quando esse sistema cometer um erro. E não conseguimos também montar esse plano, né, também sem compreender exatamente como esse sistema opera, sem ter uma política de governança de IA, um código de conduta sobre a criação e o uso desses sistemas. Sem ter transparência também não conseguimos nem validar as variáveis utilizadas, se alguma variável tem o potencial de causar um impacto discriminatório. Os usuários de sistemas de IA também precisam de orientações para fazer o bom uso do sistema. E também eu penso, né, no caso do ChatGPT, não colocar dados que ele não possui autorização para um sistema externo, principalmente quando esses dados podem ir para fora do país. Sempre que possível, né, nem sempre é possível, mas sempre que possível, ter supervisão humana dos resultados da inteligência artificial, ou pelo menos revisão, né, uma etapa para recorrer dos resultados da tecnologia. O órgão também deve trazer evidências que o sistema está operando e está adequado à legislação vigente. E também quem será o responsável em caso de danos. Então, o que eu vejo também na prática, quando acontece um dano, e é um dano, em alguns casos pode ser irreversível, né? Como eu trouxe ali o caso da máquina de insulina, se uma pessoa acaba morrendo por causa de uma falha do sistema, quem é o responsável? Será que é o criador de software? Será que é o criador do dispositivo? Será que é a empresa que vendeu o produto? E quando um órgão público acaba contratando uma empresa terceira, uma empresa privada para desenvolver sua tecnologia, há no contrato efetivamente delimitando de quem que é a responsabilidade em caso de dano, também é uma questão muito importante. E eu penso que quem for o responsável pelos danos, com certeza vai cobrar as outras medidas aqui que eu trouxe nesse slide. Então, não é só uma questão de princípio, uma questão principiológica. É uma questão de proteger os direitos do cidadão e também resguardar o próprio órgão público que está utilizando essa tecnologia de uma eventual indenização milionária. E agora, por fim, os desafios dentro do poder público em específico, né, para aplicar ética em sistemas de IA. Então, é conhecer o impacto da tecnologia. Então, como eu mencionei, sem transparência não conseguimos avaliar esse impacto. A transparência não é só em alguns casos, em muitos casos é custosa, então tem que ter um esforço computacional para tornar transparente. Lidar com dilemas éticos também não é trivial. Então, ali eu trouxe nos slides anterior uma notícia de um país que utilizou a inteligência artificial para definir a fila de transplante de rim. Infelizmente, um dos pesos dessa variável era a raça. Então, pessoas negras, o sistema considerava que pessoas negras eram mais saudáveis e colocavam no final da fila de transplante, que elas poderiam esperar mais por um rim transplantado. Então, o quanto podemos delegar para a tecnologia esse tipo de decisão? Será que não tinha que ter uma intervenção humana que já verificasse que não poderia se dar um peso tão grande para a raça, justamente porque isso isoladamente não poderia ser considerado, e sim outros aspectos médicos. Então, tem muitas questões propriamente éticas que devem ser ponderadas. E aqui já reforçando alguns pontos que eu já trouxe na palestra, e uma atenção muito forte para o uso de softwares proprietários. Sem estar previsto contratualmente, essas empresas privadas não estão transparecendo o funcionamento do sistema. Então, um órgão público que seja cobrado por essa transparência, ele não vai conseguir dar justamente porque foi uma empresa privada que desenvolveu. Então, é algo também muito importante para ser considerado. E finalizo aqui, acho que até passei um pouco no meu tempo, peço já desculpas antecipadamente. E quem quiser entrar em contato comigo, eu estou disponível nesses dois sites. Muito obrigada. Obrigado, doutora Aline. Eu queria desejar um bom dia a todos que estão nos acompanhando. Eu sou o Tibério Romão, a Renata já me apresentou. Eu queria apenas, Renata e colegas, fazer alguns registros antes de me referir à brilhante palestra da doutora Aline.
Primeiro, da satisfação de estar aqui como mediador, agradecer muito à Anvisa pelo convite em nome do Fórum Nacional de Gestão da Ética e da Integridade na Administração Pública. Queria fazer um registro assim, da nossa imensa honra em termos a Anvisa como membro do Fórum, a primeira agência reguladora, membro do Fórum Nacional, então é algo histórico, é algo que só evidencia a brilhante atuação do Luiz, da Chiara, da Renata, no âmbito do fórum, trazendo e agregando, como a gente diz, né? Algumas empresas, alguns órgãos e entidades chegando. A Anvisa foi uma dessas agências, um desses órgãos que chegou e, de fato, traz continuamente contribuições absolutamente contundentes, positivas para o crescimento do fórum e, em consequência, para o aperfeiçoamento da gestão da ética no país, né? Então, muito obrigado aí pelo convite, muito obrigado por participar desse momento. É, é, a palestra da doutora Aline, ela foi no âmbito do fórum, acho que na reunião do fórum que aconteceu no SERPRO, salvo engano. A palestra da doutora Aline foi um divisor de águas no entendimento que o fórum tinha sobre essa questão. A gente, de fato, é bombardeado diariamente por notícias, por informações, muitas vezes conflitantes, muitas vezes alarmantes sobre a questão do uso da inteligência artificial. Essas questões, elas precisam, de fato, ser debatidas, e a questão da regulação, ela passa a ser primordial dentro desse contexto. Então, o fórum, ele, a partir da palestra da doutora Aline, eu não sei nem se ela sabe disso, mas foi a partir da palestra dela que surgiu a ideia da gente criar, de fato, um GT, um grupo de trabalho dentro do fórum que pudesse contribuir numa construção, vamos dizer assim, de uma espécie de código de conduta ou de recomendações, de vedações, diretrizes, princípios a serem observados no âmbito das nossas empresas para a incorporação e utilização dos sistemas que tivessem inteligência artificial. Então, é algo que é muito importante isso, porque de fato marca um momento histórico, porque a partir dele surge uma iniciativa que pode de fato transformar a realidade, pode levar mais informação, pode deixar as pessoas mais seguras, ou pelo menos mais, vamos dizer assim, cientes dessa nova tecnologia, e a partir daí poder fazer o uso dela da melhor forma possível. Eu acho que isso é um grande avanço, e 2024 foi um ano em que a gente conseguiu, assim, incorporar esses conceitos. Eu acho que a palestra da doutora Aline, ela traz muito isso. Como ela falou, né, eu vou trazer informações no nível básico, para que a gente possa, de fato, internalizar inicialmente esse tema, ter uma ideia conceitual do que ele abrange, do que de fato está em jogo nesse momento e de tudo que a gente vem sendo alvo, vamos dizer assim, em termos de informações, em termos do que vem acontecendo na evolução desse processo, né? Então, é algo que tem um valor, sabe, Luiz e colegas da Anvisa, tem um valor imenso para todos nós, né? Abordar esse tema, fazer esse debate, e a doutora Aline trouxe elementos assim que eu considero assim primordiais. Tem um aspecto, doutora Aline, que depois a gente pode até abordar um pouco mais a miúde. Tenho certeza que o doutor Geórgio também, que vai dar sequência nesse momento, vai poder trazer novos elementos sobre isso, que é justamente essa questão. Nós, como empregados, como servidores públicos, agentes públicos, enfim, utilizando eventualmente mecanismos, softwares, sistemas com inteligência artificial, e na utilização desse sistema, eventualmente cometermos algum desvio ético por utilizar essa ferramenta. Eventualmente discriminarmos alguém a partir do resultado que a inteligência artificial nos deu. Naquele momento, nós somos a administração pública perante aquele usuário que sofreu eventualmente uma discriminação, e aí, qual é a medida da nossa responsabilidade, né? O que é que nós podemos dizer, como nós podemos assim deixar os nossos os nossos colegas das diversas empresas e órgãos mais seguros nessa utilização, para que, claro, né, não tenhamos um comportamento motivado por uma inteligência artificial que seja um comportamento enviesado, discriminatório, racista, ou o que quer que seja, né? Então, é, é um debate que eu considero primordial e que vai, com certeza, trazer bons frutos
aí nos próximos meses, né, Luiz? Eu acho que a gente vai avançar bastante nisso. A Anvisa com certeza vai contribuir, também já contribui ao promover um evento como esse. Então, a gente vai poder conversar daqui a pouquinho, doutora Aline, um pouco mais sobre isso, trazer as perguntas da nossa audiência e avançarmos nessa discussão.